Bom, e vamos para essa fala do ministro Flávio Dino, que mencionou agora o Poit. Como o próprio Poit lembrou, Flávio Dino tinha dito que poderia pedir a extradição de Jair Bolsonaro. E agora o ministro da Justiça e Segurança Pública falou também que a Polícia Federal pode acionar o judiciário caso o ex-presidente não compareça para depor em inquéritos em que é investigado. De acordo com o ministro, Bolsonaro é um dos investigados formais pelo 8 de janeiro e deve ser ouvido em algum momento. E uma das maneiras para executar essa ação seria pedindo que autoridades dos Estados Unidos colham o depoimento. Dino usou o caso do jogador de futebol Robinho como exemplo da prática, onde a justiça italiana pediu e o Superior Tribunal de Justiça vai decidir se o atleta acusado de estupro cumprirá a pena no Brasil. Mota. Quando se mistura justiça com política, a gente às vezes tem problemas sérios. Essa mistura de justiça com política acontece com frequência. E não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos acontece, tem inúmeros casos. Agora, o que a gente está vendo aqui é um exemplo da liberdade de expressão, né? Como é bonita a liberdade de expressão, você pode dizer o que você quiser. O que você diz não precisa ser necessariamente verdade e nem precisa fazer qualquer sentido. Muitas vezes, até quando a gente vê uma coisa que não faz muito sentido sendo repetida todos os dias, diversas vezes em vários canais, o que está acontecendo aqui é uma coisa chamada construção de narrativa. É uma estratégia política usada com muita frequência, porque muita gente associa repetição com veracidade. Tem muita gente que pensa, poxa, se eles estão falando tanto nisso, se está repetindo tanto isso, se está dando em todos os locais, é porque deve ser verdade. E aí, eu vou relembrar uma discussão que a gente teve aqui, eu acho que foi segunda-feira, quando nós mostramos o vídeo do presidente Bolsonaro cortando o cabelo e explicando os tributos sobre combustíveis, né? Deu um acalorado debate aqui, principalmente com o meu colega querido Pavinato. E naquele comentário, lembre, Pavinato, eu explicava como é rara entre os políticos a habilidade de falar de forma clara, de explicar assuntos complexos usando uma linguagem simples, que todo mundo pode entender. Esse é o grande segredo da comunicação do presidente Bolsonaro. Agora, com alguns outros políticos, acontece um fenômeno que é exatamente o oposto. Eles têm a habilidade de pegar um assunto simples e embolar e transformar numa coisa que ninguém consegue entender. Zé. Diga, Zé. Assim, isso é tão ridículo que um processo de extradição, um processo máximo, e veja que a tentativa do ministro na fala é dizer que a situação do presidente Bolsonaro é igual a do Robinho. Não é, o Robinho é condenado na Itália. Ele já foi julgado e já foi condenado na Itália. Ele está numa situação que ele não pode sair do Brasil para ir tomar uma Coca-Cola ali na Argentina, porque senão ele vai ser preso se ele passar por qualquer país que tenha com a Itália um tratado de extradição. Veja que diferença brutal. E um ministro da Justiça, ex-juiz, quando fala isso, ele sabe que ele está falando uma situação que não é real. Ao juiz, a um ex-juiz, ao ministro da Justiça, não é dado esse direito de tomar um equívoco tão grande. Quer dizer, é uma coisa intencional, ou seja, uma desonestidade intelectual de comparar a situação do Robinho, condenado, com o presidente Jair Bolsonaro. Se ele for convidado ou chamado para depor, ele vem, ou pode ser por videoconferência. Isso já está regulamentado no Brasil e vários juízes estão adotando. Ele não é condenado em nada, não é réu em nada, não faz o menor sentido isso, a não ser o sentido político, o sentido de assustar as pessoas que gostam dele e inflamar os que odeiam, né? Exatamente através de um discurso assim. É sem pé e sem cabeça, na realidade, dizer que pode ter um processo de extradição. Não tem o menor cabimento uma situação dessa. É uma disputa política. De acordo, Pavinato? Claro, sem dúvida nenhuma.
Flávio Dino, aliás, se ele está comparando algo com um estuprador, eu acho estranho, afinal de contas, o maior estuprador do Brasil foi homenageado como um rei no desfile da campeã do Carnaval Carioca. O maior estuprador brasileiro foi aplaudido pela primeira-dama. A vitória da escola que homenageou o maior estuprador da história do Brasil, Virgulino Lampião, foi aplaudido por todas as autoridades desse governo. Então, nesse caso, quando ele fala do Robinho, ele deve ter algum sentimento bom pelo estuprador. Afinal de contas, o estupro é um crime democrático. Ele não é um crime contra a democracia. A partir desta banalização tosca que se fez no Brasil, a partir dos eventos do 8 de janeiro, que tiveram vários crimes, chamaram de terrorismo, foi vandalismo e uma série de outros tipos penais atípicos e novos. Ele não pode fazer isso, mas ele faz. Ele acabou de depositar esperança no STJ, né, dizendo da decisão do Robinho, falando em caso de precisar pedir uma coleta de testemunho, de declaração, de depoimento do Bolsonaro se ele estiver no exterior, mas ele acabou de humilhar o STJ na semana passada, quando ele mandou abrir uma investigação na Polícia Federal do caso da Marielle Franco. O STJ decidiu que a Polícia Federal não é para investigar esse caso, que esse caso é de competência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Mas mesmo assim ele descumpriu a decisão judicial, olhou para o STJ e falou: olha, isso aqui que você decidiu é merda, vai lá e investiga a Polícia Federal. E agora ele está dando uma declaração como se ele fosse o delegado da Polícia Federal responsável por averiguar a investigação que eventualmente Jair Bolsonaro figure em sigilo, porque ninguém sabe de nada, aqui no Brasil. Ok, a Polícia Federal ela está debaixo da pasta do Ministério da Justiça. Mas o ministro ele não pode ser fominha e exercer os cargos de todos os órgãos que estão debaixo dessa pasta. O delegado da Polícia Federal é o chefe da investigação. Quando eu vejo o ministro da Justiça dizer a Polícia Federal vai fazer isso, eu quero dizer o quê? A Polícia Federal foi privatizada pelo Partido dos Trabalhadores para perseguir o ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma investigação imparcial, ela gera tanta nulidade quanto um julgamento de um juiz imparcial, que é o que foi determinante para anulação das condenações dadas peremptoriamente contra o atual presidente do Brasil. Logo, se eu tenho uma Polícia Federal imparcial que faz uma investigação imparcial, porque o ministro da Justiça já falou, o delegado faz o que eu mando e eu faço o que meu chefe manda e meu chefe é inimigo do investigado. Agora, se direito existe nesse país, se justiça existe nesse país, vai haver simetria para analisar os resultados jurisdicionais lá adiante. Nós estamos vivendo a prova de fogo da democracia brasileira. Se tudo que foi apontado de errado na Lava Jato for levado em conta nesses casos, o Brasil passa nessa prova. Se não passar, pode dar a desculpa que for. Porque toda ditadura se vale de palavras boas para fazer os maiores absurdos. Toda ditadura defende a democracia, toda ditadura defende o bem do povo, toda ditadura defende o amor, toda ditadura defende a prosperidade. Mas só existe democracia onde as instituições passam na prova da justiça. E a justiça existe simetria de resoluções para pessoas diferentes. Você, Poit? Brau, completando um pouco do que eu disse antes, né? É puramente uma atitude política. E agora, né? Uma coisa que o Mota falou, que alguns políticos têm a capacidade de explicar de uma maneira fácil um assunto complexo e outros, né? Pegam um assunto simples e complicam. E o Flávio Dino, acho que ele tentou comparar com o Robinho, porque o Robinho é um assunto popular, é um assunto que todo mundo conhece, é um assunto que todo mundo sabe, mas uma comparação esdrúxula, né? O crime que o Robinho foi condenado, como o Zé bem lembrou, né? Se o Robinho pisar num outro país para tomar uma Coca-Cola, né, Zé? Que tem acordo de extradição com a Itália, ele vai para lá e está preso e provavelmente não sai mais da cadeia. Tão fácil.
Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, senhor ministro Flávio Dino. Acho que é zombar com a inteligência da população, né? Fazer a população de bobo, né? Fazer uma comparação dessa e uma ameaça que não vai se efetivar de maneira nenhuma. Agora, Mota, dia desses a gente falava aqui sobre cortinas de fumaça, né? Sobre assuntos, temas que são lançados ao debate público e que acabam tendo como objetivo, direta ou indiretamente, acabam desviando o foco daquilo que realmente deveria importar. Você acha que essas especulações todas sobre o futuro de Bolsonaro, sobre se ele vai ser extraditado, sobre se ele tem que prestar depoimento lá ou aqui, o que ele vai fazer, se volta ao Brasil, quando volta, será que isso tudo acaba funcionando também dessa forma, tirando o foco daquilo que realmente interessa, Mota? Sem dúvida, Bruno. Eu acho que esse é um dos componentes desse fenômeno, né? Quanto mais se fala do presidente Bolsonaro, quanto mais se levantam essas hipóteses, está me faltando até adjetivo aqui para classificá-las, né? Talvez estapafúrdias, né? São hipóteses que não têm uma mínima conexão com a realidade, como o Zé Maria praticamente toda noite explica aqui com uma clareza cristalina. Elas não carecem só de fundamentação jurídica, elas carecem da lógica mais básica. Então, eu acho que um dos objetivos, com certeza, é esse. Agora, o outro, Brown, que eu comentei outro dia no Jornal da Manhã, é a obsessão, né? Algumas figuras nesse país têm uma obsessão com o presidente Bolsonaro, não perdoam o fenômeno político e eleitoral que o presidente Bolsonaro foi e é. Isso é simplesmente imperdoável para algumas figuras da nossa República que estão há décadas sugando a vitalidade dessa nação como se fossem carrapatos, né, em cima de um cavalo. Para essas figuras, o presidente Bolsonaro precisa sumir amanhã do planeta Terra. Então, eu acho que tem essas duas coisas. A cortina de fumaça, né? E a obsessão. E a mensagem para essas pessoas é: superem isso. Agora, Zé, até voltando um pouquinho naquilo que a gente falava mais cedo, mas ainda sobre o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro, como é que vai ser essa agenda que está sendo preparada aí pelo PL com o Bolsonaro e com a ex-primeira-dama Michele, que o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, disse que vai acontecer a partir de abril? O que é que exatamente está sendo programado? Você teve alguma informação por aí? É um momento importante até para o PL, para outros partidos também, porque estão sendo definidas as candidaturas às prefeituras, né, Zé, para a eleição do ano que vem, né? Pois é. Olha, Vitor, para início de conversa, enquanto alguns de nós aqui ficamos preocupados em pagar uma multa de excesso de velocidade ali de R$110, né? O PL pagou uma multa de 22 milhões de reais, quer dizer, uma super multa, pagou, quitou, isso já é coisa do passado. E aí o partido ganhou de novo ali, musculatura econômica. Aliás, um bastidor dessa história é que o PL dizia aos deputados: Valdemar, não tem dinheiro, tá ruim, o caixa tá fraco e tal e tal. Aí veio o Supremo Tribunal Federal e requisitou lá das contas do PL 13 milhões de reais, ou seja, o PL tinha dinheiro e não repassava alguns deputados que fizeram campanha e que estavam credores do PL, né? Isso gerou um ruído. Pois bem, e agora o PL está de novo, né? Recebeu mais repasse do fundo constitucional, fundo partidário, não mais fundo eleitoral, né? E vai orquestrar exatamente essas visitas. Me disseram que será mais ou menos como na campanha eleitoral. Na campanha, o Braga Neto, que era o candidato a vice, ele andava em busca de apoio empresarial, conversava com empresários, levava mensagem liberal da campanha do governo. A Michele cuidava muito do setor de mulheres e o evangélico. Ela se reunia, além das aparições públicas dessas de TV, ela ia a várias organizações, congressos, enfim, levar a política de Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro, na época candidato a presidente, fazia aqueles comícios, fazia aquelas aparições públicas. Então, agora, a ideia do PL é reestruturar, exatamente fazer uma campanha orgânica de partido e não de candidato. É uma pretensão, inclusive, do Valdemar Costa Neto, né, que foi o grande vitorioso.
eu conversei com alguns integrantes do partido fazendo uma radiografia ali, dos mais de 100 deputados do PL, 20, entre 20 a 30, 20 são ligados diretamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso significa que a liderança total é deles e do presidente Jair Bolsonaro e não do Valdemar. Mas existem ali 60 deputados raiz, aqueles deputados do PL que têm prefeitos, que têm governadores e que vão votar com projetos de Lula no Congresso Nacional e apoiar ocasionalmente. E aí o Valdemar disse que vai tolerar isso aí. Vai tolerar essa possibilidade, mas o partido é de oposição, mas vai tolerar. Agora, quando fechar questão, isso não é uma tradição do PL, aí neste caso os deputados seriam obrigados a votar com o PL. Um exemplo que me deram foi da candidatura do Arthur Lira. O PL disse, não vamos lançar candidato contra ele. Houve uma tentativa, Valdemar, se lançar candidatura será expulso do PL. Então não houve um lançamento de candidatura contra Arthur Lira e o PL ficou sem cargo na mesa diretora por conta dessa decisão. Então a estrutura é essa, fazer um apelo popular, popularizar através do presidente Bolsonaro o PL, ir em eventos, visitar o país, o presidente e numa visita paralela a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Aí evangélicos, cultos evangélicos, convenções e encontro de mulheres e assim por diante. Valeu, Zé.